É, em concordância com tudo aí que foi falado hoje, né? Ronaldo, Anselmo, e foram os que mais se manifestaram, a irmã Cristina, né? Eu gostei muito quando começou a reunião, porque eu estou nessa linha que Anselmo falou e que você falou, Ronaldo, né? Sempre estarmos declarando aquilo que nós queremos realmente ver acontecer, né? Achei maravilhoso você dizer, eu vou em maio para Caxambu. Ele declarou uma palavra, ele manifestou no mundo do espírito um desejo dele, do coração, que o Pai colocou no coração dele. Então, quando a gente fala isso, nós demonstramos um desejo de estar na vontade do Pai, naquele momento, né? Então, poderia ter começado assim, eu estou fazendo um trabalho e se der certo eu vou. Não, ele diz, eu vou. O trabalho é para isso. Então, essa é uma maneira de nós estarmos em Cristo Jesus, né? É como você falou, Ronaldo, sermos Cristo Jesus em Cristo Jesus, né? É falar aquilo que a gente quer que aconteça, né? Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós mortificamos aquilo que não pertence a Cristo Jesus, né? Eu concordo com a irmã Lurdinha também. A irmã Lurdinha falou que é difícil, irmã Lurdinha, quando, como o Ronaldo falou, nós tentamos, por nossas próprias forças, fazermos aquilo que Cristo Jesus já fez por nós, né? Quando eu tento fazer algo que já está feito, é complicado. Eu tenho que desmanchar o que está feito para fazer novamente, né? Então, quando nós negamos aquilo que Cristo Jesus já fez, nós estamos desmanchando o que Cristo Jesus fez e estamos tentando fazer melhor do que o que ele fez. Aí é difícil, é impossível. Não vamos conseguir de jeito nenhum, realmente não. Mas em Cristo se torna mais fácil, né? Eu coloquei até hoje um versículozinho, eu vou ler para vocês, que é bem esclarecedor, né? Para mim foi fantástico. Está lá em Gálatas 5, 24 e 25. E diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus, né? Nós que pertencemos a Cristo Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos, né? Então, Paulo é bem claro aqui, olha, se nós estamos em Cristo Jesus, se nós pertencemos a Ele, nós temos que crucificar as paixões da carne e os desejos da carne. É fácil falar, né? Como o Ronaldo falou, não, falar é fácil, não, vamos crucificar os desejos da carne, vamos crucificar aquilo que nos tira do foco e que faz com que a gente negue Cristo Jesus. Mas como é que a gente vai fazer isso, né? A pergunta é como? Como eu crucifico minha carne? Como eu faço esse processo, né? Como eu tiro os desejos e as paixões do mundo do meu coração, né? Aí, se a gente for pelas nossas forças, é como a irmã Ludia falou, é difícil. Não é fácil. Mas em Cristo Jesus, tudo fica mais simplificado, né? E o próprio versículo 24 nos diz como fazer isso. Fácil, fácil, gente, né? Vamos ver. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, quando nós estamos pertencentes a Cristo Jesus, quando Cristo Jesus reside em nós, nós estamos vivendo pelo Espírito. E ele fala, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Eu fiquei imaginando se Paulo queria dizer isso mesmo, né? Ele disse, olha, nós podemos estar vivendo pelo Espírito e não estarmos andando na direção do Espírito, né? É difícil a gente pensar nisso, né? Como é que eu posso estar vivendo pelo Espírito e não estar andando na direção do Espírito? Pode acontecer? Pode. Porque Paulo falou que, olha, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito.
Como andar na direção do Espírito? E foi essa a minha questão. Eu fiquei me perguntando, e perguntando ao próprio Espírito Santo de Cristo Jesus, né? Como eu posso estar em ti, Espírito Santo de Cristo Jesus, e não estar andando na tua direção? E aí ele começou a me mostrar, né? Essas coisas. É fácil e é interessante, né? Ele veio para nos mostrar e nos guiar a toda a verdade, o Espírito Santo de Cristo Jesus, né? E ele reside dentro de nós, né? Então, todas as perguntas e todas as dúvidas, nós temos que ir em direção dele, para que ele deixe e nos direcione de acordo com a vontade do Pai para as nossas vidas, né? É o que o Anselmo falou, eu vou em maio para Caxambu. É uma direção do Espírito Santo para a vida dele, para a vida da Emília. Então, o que é que o Espírito Santo falou para mim hoje? Como é que isso acontece, né? Muitas vezes, alguém realmente vai pisar nos nossos dedos, nos nossos calos, e nós vamos reagir de uma maneira que não é a reação que Cristo Jesus queria para as nossas vidas. Ou que ele queria que a gente reagisse daquela maneira, né? Então, eu tenho que ir para a direção do Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, como é que eu posso agir nessa situação, né? Como eu posso amar a pessoa que pisou no meu calo e não ter raiva dela? Né? Espírito Santo, como é que eu posso fazer a tua vontade no meu trabalho? Né? Puxa, lá no meu trabalho tem uma irmãzinha que realmente está enchendo a minha paciência. Como agir com ela, né? Semana passada, passei um momento que eu fiquei sem saber como conversar certo assunto com o Matheus, né? Eu não sabia como chegar nele, como conversar aquele assunto, como iniciar o assunto sem que eu o magoasse e sem que ele reagisse de uma maneira contrária que fizesse com que eu tivesse uma reação contrária também, né? A toda ação existe uma reação, né? E aí, foi aí que o Espírito Santo falou, deixe que eu guie você, né? Veja a minha direção. E eu disse, Espírito Santo, me faça, quando eu abrir a boca, que tu fales através de mim. E quando eu abri a boca, comecei a conversar com ele, a conversa saiu tão naturalmente, a gente conversou um bocado de tempo, uma hora e pouco, sem nenhum atrito, né? E na minha mente, se fosse com a minha inteligência, com a minha naturalidade, com certeza iria ter algum atrito. E não teve nada. A gente tranquilo e conseguiu conversar e resolver algumas pendências sem problema nenhum. Então, estar na direção do Espírito Santo. Ele veio para isso. Quando nós não soubermos o que fazer, Espírito Santo, chega cá. Eu tenho esse assunto para resolver. Eu não sei como resolver, mas tu sabes como resolver. Então tá aqui. Me ensina como resolver isso, me ensina como fazer isso, me ensina como sair dessa situação, né? Eu estou com essa equação matemática aqui, de segundo grau, terceiro grau, sei lá, eu não sei como resolver, mas tu sabes resolver. Então, me ajuda a resolver esse problema. E aí sim, nós vamos estar andando em espírito. Vamos estar sendo Cristo em Cristo, né? Por minhas próprias forças, meu próprio pensamento, não vamos conseguir. Mas estamos em Cristo, sim, a gente vai conseguir, né? Então, eu acho que é isso que eu quis passar para a gente hoje, né? Negar a Cristo é quando eu nego o poder dele através de mim. E que eu posso fazer todas as coisas através dele, né? Estamos 100% ainda? Não. Mas cada vez que eu aprendo uma nova equação, uma nova maneira de resolver o problema, aquele problema não vai ser mais problema, porque eu já sei como resolvê-lo. Então o Espírito Santo já vai me ensinar outra coisa. E aí eu vou me revestindo do novo homem e matando os desejos da carne, né? Mortificando a minha carne na cruz. Então é assim que eu vejo. Então, eu posso até estar errado, né? Eu acredito que não, né? Porque deu resultado comigo e está dando resultado, né?
Então, toda vez que nós tivermos dúvidas, nós temos o Espírito Santo que reside dentro de nós, de Cristo Jesus. Vamos lá, ó. Espírito Santo, eu não sei como resolver essa equação, esse problema, essa situação, né? Meus pensamentos estão negativos em relação a isso, mas eu não quero expressar a negatividade do meu coração. Eu quero expressar a palavra de Cristo Jesus para essa situação, né? Eu não quero expressar a realidade da situação. Eu quero expressar a verdade da tua palavra nessa situação. Cristo Jesus, me ensina, me mostra, né? Faz com que eu veja aquilo que eu não estou vendo. E isso vai acontecer. Então, é simples, né? Temos que ir somente para o professor certo, que é o Espírito Santo de Cristo Jesus, que vai nos guiar a toda verdade. Né? Ele veio para isso, né? E ele está lá doido para dizer isso, né? Fulano de tal, eu sei a solução do problema, me pergunta, né? Me pergunta, e às vezes a gente não pergunta e não tem a solução, não resolve, porque deixou simplesmente de perguntar. Espírito Santo, você pode me ajudar? Veja isso. Né? Eu não quero negar o poder de Cristo Jesus em minha vida. Eu não quero ser um anticristo. Me ensina a não negar Cristo através da minha vida. Né? Que eu possa expressar o amor dele. Que ele possa se expressar através de mim. E que eu nunca negue o poder de Cristo Jesus que reside dentro de mim. Né? E o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. É assim que eu vejo. Então, irmão Odinha, nada é difícil em Cristo Jesus. Agora, fora dele, não tem solução. É difícil mesmo. Amém? Você começou aí cantando, vamos terminar cantando também. Somos um em Cristo, somos um só. Uma só fé, um só coração. Podemos terminar assim a reunião de hoje? Vou deixar uma Amém. expectativa. Outra reunião eu estava falando que vai chegar um momento em que a gente vai começar a trazer para cá as experiências que estamos vivendo com essas novas revelações. Tudo isso que você falou em prática em nossas vidas. E para a semana eu vou contar algo maravilhoso que aconteceu comigo. E me emocionei muito mesmo, porque aconteceu. Foi fantástico. Para mim é uma resposta direta de palavras como nós lemos quando o Pai disse: "Esse é meu filho amado, a quem comprais o meu coração". Então eu vejo que nós, como corpo multimembrado de Cristo, estamos seguindo o caminho. É como a vereda do justo, né? Estamos no caminho do dia pleno. Então é isso. Somos um em Cristo, somos um só. Somos um em Cristo, somos um só. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Somos um em Cristo, somos um só. Somos um em Cristo, somos um só. Deus, Senhor, uma fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Uma semana abençoada. Amém. Semana de saúde. Amém. De alegria. Bom descanso. Bom descanso a todos.
Amém, Paulo. Domingo abençoado. Abençoada. Amém. 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 Semana abençoada. Amém. Abraço, abraço na Valéria, ao Gilma, Adriano, as meninas. Danei, um abraço, Danei. Você, seu marido, seus filhos. Bom, Peter, Ivanda, um abraço. Paz de Cristo. Semana abençoada. Amém. Semana com Cristo Jesus, em plenitude. Amém, Ronaldo. Você também. Amém.